Senhor Jesus. Amém. Alegria estar aqui com vocês mais uma vez, para juntos pensarmos na palavra. Hoje é dia do Salmo, tá, evangelista? Hoje é dia do Salmo. Eu tinha um pastor no sul que dizia que quem prega Salmo é preguiçoso. Mas eu discordo dele, porque a Bíblia como um todo, ela é completa para nos ensinar, para nos direcionar. E hoje eu quero trazer uma palavra que está no Salmo 81. Por bondade, pegue a sua Bíblia e abra no Salmo 81. Estivemos domingo passado ausentes, pastor, mas fazendo a obra do Senhor. E Deus foi muito fiel domingo passado para comigo. Teve 3 conversões e 5 retornos para a casa do Senhor. E que tudo seja para a glória dele. Amém? Este ano é um ano um pouquinho diferente para mim. Deus já tinha falado comigo que vai nos levar em alguns lugares este ano para ministrar a palavra de Deus. E eu tenho me colocado na brecha. Nós que cremos na palavra que salva, que restaura, que transforma, temos que nos predispor para a obra de Deus. Né, pastor Ismael? E é com alegria que eu estou cumprindo aquilo que Deus quer na minha vida. Né? Já temos aí algumas agendas para esse mês, o mês que vem, estamos aí. Com muita humildade, né? Porque toda a glória é para Deus. Amém? Salmo 81, nós vamos ler a partir do verso 11. Salmo 81, a partir do verso 11. Amém? Todos encontraram? Diz assim: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor se lhe submeteriam, e o seu castigo seria eterno. Mas eu te sustentaria com o trigo mais fino, e com o mel mais saído da rocha te satisfaria. Amém? Este salmo, escrito pelos filhos de Asaf, quando eu começo a ler este salmo, eu não sei se os irmãos viram ou entenderam na ótica que Deus me fez olhar para estes versos. Mas eu olho para esses versos que acabamos de ler e vejo um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão abençoador, um Deus tão tremendo que fez o céu e a terra, um Deus que criou eu e você, um Deus tão fantástico, fazendo um lamento. Essa palavra de hoje é dura, queridos, mas é palavra. Deus faz um lamento nesse texto. Ah, se o meu povo me desse ouvido, pastor. Eu louvo a Deus pela vida de vocês aqui essa noite. Porque numa terça-feira, depois de um dia de trabalho, como foi a minha, bastante corrido, mas nós estamos aqui na casa de Deus porque somos amantes da palavra. Nós entendemos que não basta escutar, nós temos que ouvir a palavra de Deus.
Deus fala que, se o meu povo me ouvisse. Deus está falando nas igrejas, sim ou não? Deus fala todo culto, querido. Deus fala através da palavra. Deus nos comunica conosco através de um louvor congregacional, um louvor da harpa. Deus está falando. O problema, irmãos, é que nós acostumamos com a vinda à igreja, acostumamos com os hinos da harpa e esquecemos de prestar atenção naquilo que estamos ouvindo. E passamos apenas a escutar. E quando nós escutamos, ela entra aqui e sai aqui. Não há pensamento daquilo que eu escuto para mim mudar de posição. Não. Quando eu ouço, aí sim. Quando eu ouço Deus falar comigo, quando eu ouço um hino cantado, quando eu ouço um ministro pregar aqui, ele entra e para aqui dentro. E eu saio da igreja pensando o seguinte: eu tenho que mudar. Tem algumas áreas da minha vida que precisa de mudança. Mas para isso, eu preciso ouvir a palavra. Ouvir Deus falar conosco. E não apenas escutar. Deus faz um lamento. Irmãos, se você não abrir o seu coração para Deus, nem Ele querendo, Ele pode te abençoar. Irmão Jefferson, mas então o senhor está contradizendo a palavra. Porque em Isaías diz, operando eu, quem impedirá? Mas esse texto está escrito para a coletividade. Para a individualidade, você precisa abrir o seu coração. Se você não abrir, Deus não tem como trabalhar, pastor Ismael. Se nós não abrirmos o nosso coração, nem Ele querendo abençoar, Ele não pode. Porque Ele respeita o que a gente está querendo. Isso é sério. Eu preguei domingo passado agora, em Apocalipse 3:20, que fala: estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou cear. Mas se você não abrir, não tem como. Por que não tem como? Porque o nosso coração não tem como abrir por fora. Existem várias N portas no mundo, uma mais tecnológica que a outra. Eu trabalhava em transporte de valores. Pensa para entrar num cofre de um transporte de valores, como é que funciona? É senha, tem que olhar lá, ler os olhos e tantas coisas. Mas a porta do coração não tem como abrir por fora. Deus não arromba coração. Ele bate. Se você der ouvido e abrir, Deus trabalha. Mas se você só escutar, a porta vai continuar travada. E mesmo Deus querendo te abençoar, Ele não pode. Porque você está apenas escutando. Deus tira o povo de Israel, resolve tirar o povo do Egito. Levanta Moisés com uma mão poderosa, o conduz naquela libertação. Deus tira todo aquele povo, atravessa pelo deserto, a coisa mais impressionante que a gente pode ler na palavra de Deus. Deus se mostra para o povo como Deus, realiza fatos inesquecíveis. O povo entende que Deus está no comando. Deus permite que eles entrem na terra prometida. Fato fantástico. Derrubam o muro de Jericó, os muros, entram, tomam posse, Josué na frente, guerreando. Deus queria que aquele povo se relacionasse com Ele na intimidade. Uma só bênção. Deus e o povo. Mas em um determinado momento, este povo vira as costas para Deus. Depois de tudo que eles viveram, depois de tudo que eles viram e ouviram, eles conseguiram virar as costas para Deus. Como nós somos ingratos, sim ou não?
Como Deus tem feito coisas por mim e por você, e a gente lembra num determinado período, de repente esquece. Eu não consigo esquecer de onde Deus me tirou, professor Basti. Não consigo. Toda vez que Deus me deixou uma marca, né? Eu não sinto o cheiro para me lembrar. Deus me deixou uma marca, tirou meu olfato para mim nunca mais esquecer de onde Ele me tirou. Mas não tem como eu esquecer, irmão. Não tem como. Toda vez que eu dobro meu joelho, Senhor, eu sou grato a Ti, porque Tu me tiraste lá do monturo, lá do pecado, para me fazer sentar com os príncipes. Não tem como esquecer isso. Mas nós somos ingratos. Deus faz tantas coisas para a gente, e a gente a tendência é esquecer. E até mesmo murmurar, sim ou não? Esse povo se volta contra Deus. E aí Deus faz um lamento que, se o meu povo me ouvisse. Se a gente olhar lá em Apocalipse, nos primeiros 3 capítulos, tem 2 frases que se repetem em todas, principalmente nas cartas que foram escritas, nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Conheço as tuas, se repete nos 3 capítulos. E quem tem ouvido, escute, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pastor, se o Apocalipse que nós estamos estudando na escola dominical é um livro escrito daquilo que vai acontecer, então nós estamos vivendo algo que Jesus escreve aqui, que nos últimos dias, próximo da volta dele, vai ser muito difícil do que? Ouvir a palavra de Deus. E nós estamos vivendo isso, sim ou não? A dificuldade que nós temos da igreja estar presente, ouvindo Deus falar. Às vezes a igreja está cheia, apenas escutando. E ainda murmurando. Mas que pregadorzinho ruim. Mas que louvor desafinado. Mas que irmão para cantar mal. Mas que professor para ensinar ruim. Mas desse jeito, as pessoas estão aqui apenas escutando e criticando. Sabe quando vai ouvir Deus falar? Nunca. Nunca. Quando nós entramos aqui nesta casa, queridos, nós temos que esquecer tudo aquilo que a gente escuta para ouvir a voz do Senhor. Quando nós entramos aqui, e um pregador sobe aqui e fala com muita eloquência, com muita propriedade, nós não temos que sair por aquela porta dizendo assim, nossa, que pregador esse, que eloquência. Não. Quando nós sentamos aí para ouvir a voz do Senhor, seja quem for que esteja aqui, nós temos que sair por aquela porta dizendo assim, eu preciso mudar. Tem coisas, tem áreas da minha vida que eu preciso mudar. Eu já saí com vergonha dessa porta aqui, confesso aos irmãos. Eu já saí por essa porta aqui com vergonha de Deus, porque eu ouvi Deus falar aqui aquilo que veio bem contra aquilo que eu estou fazendo. E eu saí daqui pensando, meu Deus, eu preciso mudar. Se nós entramos aqui na casa do Senhor para escutar, estamos perdendo tempo, chefe. Nós temos que entrar aqui com o propósito de ouvir a voz do Senhor. E será que estamos ouvindo? Sabe o que a Bíblia diz? E quantas vezes eu ouvi pastores pregar aqui, independente, o senhor chegou agora, mas os pastores que eu já tive, no sul, em Brasília, pastor Gesiel Gomes, que eu fui ovelha dele 3 anos. Quantas vezes eu ouvi pastores falar assim, crente não pode dar calote nos outros. Você conhece crente que dá calote nos outros? Muitos. Sabe por quê? Só escutam, não ouvem a palavra. Quantas vezes eu ouvi os meus pastores falar assim, crente tem que orar.
Crente tem que orar em casa, tem que orar no trabalho, tem que orar onde? Tem que orar. Vocês vê crente orando? Vocês vê crente com compromisso de oração? Sabe por que isso? Só escuta. Quantos sermões nós já ouvimos aqui a respeito do que se deve e o que se não deve fazer? Porque está na palavra, mas a gente apenas escuta. Nós temos que converter o nosso ouvido, irmãos. Nós temos que nos posicionar dentro da casa de Deus. Nós temos que começar a entender o que Deus está falando na igreja. O Espírito Santo anda gemendo por muitos dentro da casa do Senhor, que entram aqui só para falar mal. Quantas vezes eu ouvi pastor dizer assim: crente não pode falar mal do outro. Vocês conhecem quantos que falam mal dos outros? Sabe o que é isso? Isso é palavra. Só estão escutando, não estão ouvindo. E se nós não entendermos isso, vamos para o inferno, pastor, para o inferno. Vamos chegar lá um dia e Deus fala: eu não conheço você. Você na minha casa nunca me ouviu, só escutou. Temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado, queridos. Porque a Bíblia, todas as vezes que fala nos textos que tem aplicabilidade, ela não fala escuta, ela fala ouça. Ouça o que o Espírito diz. Qual é a diferença de ouvir e de escutar? Aquilo que eu ouço, aquilo que eu escuto, eu não dou muito crédito. Aquilo que eu escuto entra aqui e sai aqui, não toca em mim, não faz mudança em mim. Mas aquilo que eu ouço, aquilo que eu ouço, incomoda o meu espírito, a minha alma. Faz com que eu comece a pensar na pequenez que eu sou. Faz com que eu comece a pensar nas minhas falhas, nos meus erros. Meu Deus, é por isso que Amós fala que a palavra é como se fosse um espelho. Nós temos que olhar para ela, ela tem que olhar para nós. Mas nós temos a facilidade muito grande de ver somente as nossas qualidades. Somente as nossas qualidades. E sobre elas, esconder os nossos defeitos. Quantos estão assim? Olha para você só vendo qualidade, mas esconde os defeitos na qualidade. Isso é um sinal de que tem muita gente apenas escutando dentro da igreja. Nós precisamos dar mais ouvido ao que o Espírito está dizendo. Às vezes sobe aqui um pregador tão simples. Eu já vi subir aqui em outras igrejas um pregador que não sabia ler, alguém tinha que ler para ele. Mas quando ele tomava a mão neste microfone, Deus usava de uma forma especial. E quem estava ligado no Espírito saía cheio, saía renovado, saía satisfeito, porque entrou aqui com a vontade de ouvir o que Deus queria falar. Então, meus queridos, nesta noite eu quero que nós mudamos a nossa postura dentro da igreja. Chega de ficar falando mal, chega de ficar criticando aqui dentro. Entre aqui para adorar. Entre aqui para prestar o seu culto racional. Entre aqui para louvar a Deus, ser grato a Deus. E deixe o Espírito falar contigo. Dá ouvidos a Ele. Deus tem tanta bênção para nós, mas algumas estão seguras. Não chega, porque nós não estamos ouvindo. Estamos apenas escutando. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Nossas atitudes determinam até onde a gente vai passar a eternidade. Lembram dos dois ladrões lá na cruz? Qual foi a atitude de um e a atitude do outro?
A atitude daquele que foi humilde e reconheceu que quem estava ao seu lado era o Filho de Deus, foi passar a eternidade com ele. Mas a atitude daquele que zombou, daquele que não deu crédito, foi para o inferno. E quando nós estamos aqui dentro da casa do Senhor, nós temos que ter atitude de humilde. Olhar para a palavra e reconhecer que precisa escutar, ouvir a palavra e reconhecer que precisa mudar. Reconhecer que precisa estar mais próximo de Deus. Sair daqui pensativo, eu preciso melhorar. Porque todas as vezes que você sair dessa porta criticando o pregador, quem cantou, conjunto que cantou, você perdeu o seu tempo aqui dentro. E é uma realidade. Existem algumas consequências para as pessoas que somente escutam. Jeremias 17:9 diz o seguinte: enganoso é o coração do homem mais do que algumas coisas. Todas as coisas. Mas olha o que a gente acabou de ler aqui no verso 81. No verso 81, 12. Olha o que diz aí. Porque eu os entreguei ao quê? Aos desejos do seu coração. Todas as vezes que nós só escutamos a palavra, há uma consequência. Sabe qual é? Deus fala assim: eu não vou pesar a mão em você. Porque eu cresci num lar evangélico e tinha alguns pastores antigamente que falavam assim: se você pecar, Deus vai pesar a mão sobre você. Já ouviu isso? Muitas vezes eu cresci com isso na cabeça. Meu Deus, Deus vai pesar a mão em mim. Não. Deus não pesa a mão em ninguém, meu querido. Sabe o que Deus faz quando você fecha o coração? Sabe o que Deus faz quando você só escuta e não ouve? Ele simplesmente se afasta e deixa você seguir a sua vida pelos seus próprios desejos. Ah, meu querido, eu já fiz isso. Eu já quis conduzir a minha vida do meu jeito, achando que eu estava certo, pastor Ismael. Não, eu vou pegar esse caminho aqui, porque esse caminho aqui eu domino, eu conheço, eu sei fazer, é comigo. Mas 3 vezes que eu fiz isso, Deus me quebrou todinho. Sabe por quê? Eu falei: Senhor, fica aqui um pouquinho, deixa que eu vou resolver do meu jeito. Deus fala aqui que aqueles que só escutam, infelizmente ele não tem como acompanhar, como andar junto. E aí ele faz o quê? Deixa que o camarada prossiga de acordo com os seus próprios desejos do coração. Mas está escrito na palavra que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. Pensa aonde é que você vai chegar, conduzindo a sua vida sem a presença de Deus. Esses dias eu estava no culto aqui no domingo e vi o senhor falar que veio chorando no carro. Que isso? É de gratidão, é de reconhecimento pelaquilo que Deus te deu, pelo ministério que Deus te deu, que é apacentar ovelhas, que é estar na frente de uma igreja dos filhos dele, que Deus ama. Isso mexe com a gente. Hoje à tarde eu estava dirigindo e ouvindo uma música evangélica e deu aquela alegria vindo lá do senador Canedo sozinho assim, quase choro. Lembrei do senhor. Dá licença só um pouquinho. Ontem nós fomos na posse do pastor Levi, lá em Palestina, eu mais alguns irmãos, e na volta começamos a falar de Deus, as coisas de Deus. De repente o Espírito Santo tomou todos nós dentro do carro. Aí foi língua estranha e Deus foi operando, de repente ele falou conosco dentro daquele carro. Então Deus continua o mesmo. Não muda. Quem muda somos nós. Querido, se você buscar a presença de Deus, não interessa onde. Pode até ser dentro do ônibus, começa a falar língua estranha. Tem
Um videozinho, não sei se os irmãos já viram. Começa a falar língua estranha, sapatear dentro do ônibus. É sentir a presença de Deus. É estar com Deus no comando da sua vida. Quando nós nos posicionamos e ouvimos a palavra, o Senhor conduz a nossa vida de uma forma especial, cuidando nos detalhes. Deus cuida de nós nos detalhes. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir de novo. Um dia, estava eu na minha casa só com arroz na mesa. Quem já ouviu que eu falei isso aqui? Eu vou repetir. Olha como Deus cuida nos detalhes. Estava eu desempregado com 3 filhos, a esposa, e só tinha arroz na minha casa. Oh, glória! E a minha esposa fez arroz, se não me engano, não tinha nem cebola. Aleluia! E a minha esposa fez aquele arroz, fazendo aquele arroz, e aí passou uma pessoa na rua, assim, com uma Coca-Cola dentro de uma sacola, trincando. E a minha esposa olhou aquilo, chega assim, encheu os olhos dela assim. Ela olhou para mim e falou assim: só Deus sabe quando eu vou tomar uma dessa. Ela falou exatamente isso, queridos. Só Deus sabe quando eu vou tomar uma dessa. Eu ouvi aquilo cortou meu coração, porque eu não tinha, Dailson, 1 centavo para comprar uma coca. Aliás, nem para comprar ovo. Só tinha arroz lá em casa. E nós sentamos em volta da mesa. E quando eu fui fazer a oração de agradecimento daquele arroz, bateu no portão, querido. Ai, minha esposa olhou para mim, eu olhei para ela, falei: meu Deus, 12:00, só arroz. Ela falou assim: você vai abrir? Eu falei: não, tu que vai. Não, você que vai. Falei: tá bom, eu vou lá abrir. E eu fui lá abrir o portão, queridos. E quando eu abro o portão, era um irmão da igreja, congregava comigo, com 2 Coca-Colas e um frango assado. Dá para ouvir um glória? Dá para ouvir um glória? Sabe o que é isso? Isso é o cuidado que o meu e o teu Deus tem por nós. Deus cuida de mim e de você no detalhe, querido. Basta que você olhe para cima. A minha esposa olhou para cima e falou assim: só tu, Senhor, sabe quando eu vou tomar uma coca. Deus mandou 2. Aleluia. 2 e mais um frango assado, porque só tinha arroz na minha casa. Mas Deus é fiel. Quando nós estamos na presença dEle, quando nós gritamos para Ele, Ele ouve, querido. Ele tem cuidado de nós de uma maneira tão especial. E às vezes nós somos ingratos para com Deus. E às vezes nós entramos aqui e criticamos o que está acontecendo aqui dentro, em vez de adorar esse Deus que cuida de você, que te dá livramento, que você tem andado na presença dEle. Quantas coisas Deus tem te livrado. Mas nós somos ingratos. Precisamos, irmãos, amolecer o nosso coração. Tem muito coração de pedra dentro da igreja. E o Senhor está batendo: filho, eu quero ser teu amigo, seu companheiro. Eu quero dominar a sua vida contigo. Mas eu já vi dentro da igreja muitas rodinhas criticando A, B ou C. Aqui não é isso. O Espírito de Deus se entristece quando isso acontece. Ele quer que você entre aqui, levante a sua mão e dê glória. Reconheça que Ele é o teu Deus, o teu Salvador, aquele que cuida, aquele que te protege, aquele que te sustenta. Aleluia. Diz aqui também, o sábio escreve que, se eu não me engano é Provérbios 16, há caminhos que para o homem é certinho, mas ele leva para onde? Para a morte. Quando nós deixamos Deus de lado para conduzir a nossa vida da nossa maneira, você está caminhando para a morte. A morte espiritual, a falência múltipla do Espírito na sua vida. Cuidado, meu querido.
vamos nos posicionar perante ao nosso Deus. Vamos ser humildes e reconhecer que quando nós entrarmos na casa dele, precisamos abrir o nosso coração para ouvir a sua voz. Eis que estou à porta e bato, quem abrir eu vou ser. Aleluia. Segunda consequência, olha o Salmo 81, verso 16. 81, 16, diz lá: mas eu te sustentaria com o trigo mais fino. Olha só, aquelas pessoas que dão ouvidos, que entendem que Deus está no comando. Deus vai fazer uma promessa aqui, ele sustentaria com o trigo mais fino. Quando se lembra de trigo, se lembra do quê? Se lembra de pão. Trigo é pão. Ora, pão, queridos, é tudo. Quando o homem levanta de manhã como eu para ir para o trabalho, é para ganhar o quê? O pão. Se é para ganhar o pão de cada dia, eu entendo que o pão é a minha casa, é o meu carro, é os meus móveis, é a minha roupa, é o meu alimento, é tudo. Isso quer dizer que o Senhor fala aqui para nós: olha, se você me ouvir, se você for obediente, eu vou te sustentar com o pão. Aleluia. Não vai faltar. Não vai. Mas o que se prega hoje por aí, nas campanhas de prosperidade, é que abençoado é quem tem, e tem muito. Não, a palavra diz para nós que abençoado é aquele que tem todo dia, abençoado por Deus. Aleluia. Aquele dia eu só tinha arroz, mas Deus mandou a Coca-Cola e o frango assado. Eu não tinha, mas Deus mandou. Aleluia. O justo viverá da fé. Está aqui o chefe falando. Isso que é fé. Quando Deus promete a nos dar o melhor pão, é nos dar aquilo que a gente precisa todo dia, pastor. Todo dia está lá o seu pão. Aleluia. Todo dia você dorme naquela caminha lá, está lá o seu pão. Fala, chefe. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando se fala de pão, se fala do básico do nosso cotidiano. Deus tem nos sustentado todo o dia. E nós temos que ser grato a Deus por isso. Abençoado, chefe, não é aquele que tem e tem muito. Abençoado é aquele que tem todo dia produzido por Deus na tua vida. Isso sim é ser abençoado. Deus promete nos dar uma vida de prazer. É o básico com sabor. Aleluia. Não tem coisa melhor do que ter o básico, mas ter com sabor. Não tem coisa melhor do que deitar à noite e dormir um sono gostoso. Aleluia. Porque sabe que até dormindo Ele trabalha por você. Aleluia. Até dormindo, Ele está trabalhando por você, irmão Antônio. Até dormindo, Ele trabalha por nós. Então, queridos, quando eu olho aqui e vejo esse pão, eu entendo que é o básico, mas é o básico com sabor. Porque vem de Deus para você, querido. Amém? Mas tem mais. Diz aqui o seguinte: e o mel, olha só, diz aqui, continuando lá, o 81, 16. Mas eu te sustentaria com o trigo mais fino e com o mel saído da rocha. Quando se fala mel, vem o que na boca? Doce. Doce. Aleluia. Abençoado é quem tem todo dia com a bênção de Deus. É você ter o básico, mas ter o básico com sabor. Aleluia. Mas a luz, olha aqui, irmão. Quem tem, diz assim, eu coloquei aqui, abençoado é quem, dizem por aí nas campanhas de prosperidade, abençoado é quem tem e tem muito. Mas a luz da Bíblia, e principalmente a luz da oração do Pai Nosso,
Abençoado não é quem tem muito. Abençoado é quem tem todo dia abençoado por Deus. Isto é que o texto está dizendo para nós. Você levanta todo dia para ganhar o pão. Isso é bênção de Deus. Isso é uma coisa tremenda. E o mel é o quê? Olha o que caracteriza o mel, é doce. Sabe o que Deus está prometendo para aqueles que andam com Ele? Uma vida de prazer. O mel nos leva a entender, porque ele é doce, que a nossa vida vai ser uma vida de prazer. Doce é prazer. E Ele promete nos sustentar com o melhor. Terra que mana leite e mel. Essa é a terra que nós estamos vivendo hoje. Para aqueles que ouvem quando o Espírito Santo está falando com a igreja. Não abra mão de andar sem Deus, queridos. Anda sempre com Deus. Porque este Deus é desejoso em andar conosco. Esse Deus tão grande, tão poderoso, Ele é desejoso de andar conosco, de conduzir a nossa vida. E a palavra diz que Ele tem coisas tão grandes, pensamentos tão grandes para nós, mais do que pensamos ou imaginamos. Então, meus queridos, a palavra de hoje, ela é bem simples, mas é direta. Vamos começar a ouvir mais o que o Espírito diz às igrejas. Vamos parar só de ficar escutando e comentando aquilo que entristece o Espírito. Mas vamos começar a dar mais ouvidos ao que Ele está falando na igreja. Seja no louvor, seja na mensagem, seja no ensino, seja na escola dominical, seja no culto de oração. Ele sempre estará aqui falando aos nossos corações. Amém? E Ele promete nos sustentar de uma maneira muito especial, se nós conduzirmos a nossa vida de acordo com o que Ele nos ensina na palavra. Amém, queridos? Amém? Pastor, essa singela palavra foi a que Deus colocou no meu coração nesta tarde. E que nós possamos, irmãos, ser mais crentes na casa do Senhor, lá fora. Que possamos dar mais ouvidos à voz do Espírito. Esse é o desejo dele. Esse é o nosso desejo. Amém. Graças a Deus, irmãos. Você sentiu que Deus falou com você? Deus falou comigo o tempo todo. Eu estou tão mole que a vontade é só de chorar. Ouvi Deus falando o tempo todo. Obrigado, irmão Jefferson. E obrigado, Jesus, que usou o irmão Jefferson para trazer essa palavra tão maravilhosa. Eu estava aqui meditando como Deus é maravilhoso. Lá em Mateus, capítulo 11, o versículo 28, 29 e 30. Jesus falou assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, irmão, Jesus falando que ele era humilde, dono dos céus e da terra, do universo, de tudo. Inclusive ele disse assim, tudo me foi entregue pelo meu Pai. Eu sou dono de tudo, eu sou o ricaço. Meu Pai me entregou tudo. Aí ele diz para nós, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Sabe o que quer fazer discípulo? Fazer seguidores. Você já pensou?
Espera um pouquinho e pensa, um seguidor seu, como é que ele seria? Essa palavra falou profundamente no nosso coração, no meu coração. Olha, quando ele falava, a Bíblia foi rodando e passando na minha cabeça, assim, muita coisa. A palavra de Deus mexeu comigo, me balançou. Eu vi até aquele grupo, aquele pessoal pegando a mulher pelo cabelo assim, e arrastando aquela mulher, arrastando pela rua. Vem cá, sua prostituta, sem vergonha. E arrastando a mulher, chegou na presença de Jesus. Olha, essa mulher aí foi pega no ato de adultério. Segundo a lei, ela deve ser apedrejada. E você, o que você diz? Jesus ficou quietinho. Começou a escrever no chão. Mas escuta aí, o que o senhor diz? Continuou escrevendo. Moço, eu estou falando com o senhor não é mestre? O que o senhor diz? A mulher vai ser apedrejada ou não vai? Ele disse assim, aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Você já pensou, irmãos? A palavra que foi falada hoje, foi falada isso. Primeiro nós devemos julgar a nós mesmos. Julgar nós. Olhar como é que está a minha vida diante de Deus. Que Deus usou o irmão Jefferson para falar. Chega ali fora, em vez de falar, mas que culto ruim, que pregador mequetrefe. Em vez de falar isso, fala assim, Deus falou comigo. Eu ouvi aquela palavra, talvez no meio de tanta palavra besta que foi falada, uma palavra só falou. Olha, Deus falou comigo essa noite, eu ouvi a voz de Deus. Irmãos, essa palavra é de Deus. Vamos tomar cuidado, vamos respeitar os irmãos, aqueles que têm oportunidade aqui de falar, fala sem machucar os irmãos, pelo amor de Deus. Ninguém gosta que alguém fale do filho dele. Você gosta que alguém fale do seu filho? Deus também não gosta, não. Falar dos filhos de Deus é mexer na menina do olho de Deus. Não mexe, não. Deus colocou aqui um pastor, se tiver de dar uma doutrina, é o pastor que vai dar. É o Iná, Cachura, Banda, Labaxé, Ondecana, Lemanda, Labaçutério, Ondecanas. O mesmo Espírito que estava usando esse homem de Deus, está falando agora. Não toque na menina do olho de Deus. Não mexa, não faça isso não. Usa a palavra, se tiver oportunidade, prega a palavra com a unção de Deus, mas não toque nos irmãos, não toque não, porque Deus zela por essa igreja. Tem muita gente cavando a sepultura com as próprias mãos, porque não respeita o povo de Deus. Eu já vi pregador sair mal, porque ele chega aqui, vai pregar e mete o cacete na igreja. Meu Deus, o povo vem de lá, vem para ouvir uma palavra de Deus, como ouviu hoje. Deus te abençoe, irmão Jeff. Em momento nenhum, o senhor atacou alguém aqui. E ele disse que era uma palavra dura. Foi não, foi uma palavra de Deus, foi bálsamo para a alma. Eu chorei porque estava arrancando lá de dentro assim, aquela coisa gostosa, eu ouvindo Deus falar. É assim, irmãos, quando você tiver oportunidade, se coloque e diga assim, eu quero ser um instrumento na mão de Deus. Eu quero que Deus me usa e pregue a palavra de Deus. Tem muitos pregadores aqui, eu estou vendo, tem muita gente, mas não toca. Não toca. Eu sei que talvez dá vontade. Tem gente que fica caçando erro dos outros. Várias pessoas me ligam, pastor, fulano de tal está assim. Ó, tem uma pessoa aí que ele é assim assado. Larga isso para lá.
Conserta a sua vida com Deus e o restante deixa Deus consertar. O restante é com Deus, Ele é o dono, Ele é o pai, não é? Deus é seu pai? Ele é meu pai também, então é Ele que cuida de nós. Mas na hora que Ele quiser falar mais duro, Ele vai usar o pastor da igreja para falar. Mas não precisa pressa não, não precisa pressa. Nessa caminhada da fé, tem mais de 2000 anos, e a igreja vai, ó, passo a passo. Não precisa correr, cada dia andando, não precisa correr. Deus fala, cada dia Ele tem a mensagem dEle para nós, amém? Que Deus te abençoe, irmão Jefferson. Eu vou para casa alimentado, eu vou com a minha alma cheia, eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou chorando de alegria, porque Deus está visitando a igreja, irmãos. Deus vai fazer tanta coisa boa aqui, vocês vão ver o que Deus vai fazer nessa igreja. Viram domingo? 5 almas vieram aqui à frente, reconciliar, aceitar Jesus como Salvador. Deus vai fazer obras tremendas, Ele vai encher essa igreja, Ele vai abençoar. Nós vamos terminar o serviço que precisa, e essa igreja vai ser abençoada por Deus, se nós colocarmos o propósito. Eu vou preocupar com a minha vida, como que eu vou fazer para agradar mais o meu Deus, para fazer o melhor para Ele, e larga a vida dos outros para lá, em nome de Jesus. Deixa a vida dos outros para lá. O pai, cada pai cuida dos seus filhos, e Deus cuida bem da sua família, da casa dele. Deus não falha não. Essa igreja aqui não é uma empresa, não é uma empresa, não. Aqui é o corpo vivo de Jesus. Cada um de vocês é pedra viva nessa construção do edifício de Deus. O povo peculiar, povo escolhido por Deus, nação santa. Para falar dessa igreja tem que escovar a boca e tem que limpar, passar desinfetante na boca para falar, porque aqui está um povo que Deus zela dele. Aleluia. Glória a Deus. A hora vai adiantando. Alabachou. Vamos ficar de pé um pouquinho, irmãos, vamos orar. Ó Deus bendito, maravilhoso, aqui está, Senhor, a tua igreja, a noiva do Cordeiro, a igreja imaculada, a igreja comprada com o sangue do Senhor lá no Calvário. Está aqui a tua noiva, Senhor. Peço a ti, ó grande Deus, estende as tuas mãos, derrama do teu Espírito sobre a tua igreja, Pai. Protege esta igreja, livra, Senhor, de todo mal, livra, Senhor, meu Deus, do pecado, da impureza, da mentira, livra do orgulho, da prepotência, livra, Senhor, a tua igreja. Guarda esta noiva, Senhor, guarda, abençoa, que nós possamos ter o coração cheio do teu Espírito, cheio da tua graça, cheio da unção dos céus. Meu Deus, fala conosco, fala cada dia, fala a cada momento, fala com a tua igreja, opera, Senhor, e que nós possamos, meu Deus, participar desta mesa farta, comer, Senhor, favos de mel, o mel mais fino, tirado da rocha. Ah, Senhor, meu Deus, tu tem leite maravilhoso para a tua igreja, para saciar a fome espiritual do teu povo. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho, irmãos. A hora ainda falta ali alguns minutos. Amanhã, quarta-feira, às
16 horas, é isso? Às 16 horas tem a tarde da bênção. Então, os irmãos, participem, aqueles que puderem. Quinta-feira é o culto abençoado aqui, aquele culto maravilhoso. E eu convido os irmãos para estarem aqui conosco, participando. Às 20 horas tem ensaio das irmãs para cantar, porque domingo é o culto, será na direção das irmãs, então vai ser um culto maravilhoso. E aí as irmãs ensaiar para cantar, para adorar, ser aquele culto abençoado. Olha, vamos entrar debaixo da chuva, vamos entrar, vamos largar as picuinhas, as coisinhas, larga isso para lá. Vamos entrar debaixo da chuva, do chuveiro de Deus. Deus tem muita bênção para nós. Vamos unir irmãs e irmãos, de mocidade, adolescente, crianças. Vamos ser unidos. Vamos unir os obreiros, unidos, todo mundo. Vamos largar as confusão, as picuinhas para lá. Defeito todo mundo tem. Não tem jeito. Ah, seria bom se fosse só lá no céu. Lá vai ter uma igreja que não tem problema nenhum. Só vai os lavados, limpos, redimidos, purificados, santificados. E que tiver pronto, esse vai subir. Então lá não vai ter. Mas aqui não. Aqui nós temos problemas. Mas vamos suportar uns aos outros, como diz a Bíblia, e vamos entrar debaixo do chuveiro de Deus. E domingo vai ser aquele culto maravilhoso, aquele culto abençoado. E quinta-feira, irmão Adailson, quinta-feira você pode pregar? Quinta-feira, irmão Adailson vai estar pregando. Nós vamos fazer isso, irmãos. Entre nós aqui, os irmãos, esses obreiros, vamos trabalhar, vamos pregar. Eu quero pôr essa igreja, eu quero que essa igreja une, cada um pregue e faça a obra, porque nós temos grandes pregadores aqui, não precisamos tanto de pegar gente de fora, não. Nós temos aqui, amém? Quem quer cantar um hino para Jesus, não tem tocador hoje, vai ser no peito mesmo, na raça. A irmã Márcia, cadê a irmã Márcia? Está ali. Entrega lá, irmã Márcia, passa para alguém aí entregar o DVD, aliás, o CD, e a irmã vem louvar o Senhor, enquanto nós vamos louvar a Deus com as nossas ofertas. Sabe, irmãos, que nós temos que colocar esse piso aqui, mas antes de colocar o piso, temos que acertar umas continhas que ficou para trás aí, na compra de colocar esses negócios bonitos aqui, ficou aí algumas contas, mas nós vamos quitar. E depois eu quero entrar numa campanha, eu vou sair em Goiânia, eu não tenho vergonha não, vou sair pedindo em Goiânia, pedindo os empresários, eu sempre fiz isso, aqueles que podem, eu vou pedir para ajudar, e nós vamos ver quantos metros de cerâmica ou de porcelanato vai colocar aqui, e ver o preço que é, quantos metros você pode dar, eu vou dar tanto, e aí nós vamos, de repente, estar com toda a metragem, compra para colocar aqui em nome de Jesus. Aleluia, saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Quando o pregador falou na Coca-Cola, no frango, eu lembrei deste hino, que fala que Jesus é o amigo fiel. Vamos louvar o Senhor Jesus com este hino, que Jesus é o amigo fiel, é assim que ele faz, providencia, né, irmãos? Vamos louvar o Senhor, 14. Aleluia, Jesus. Quero gritar
meu Salvador. Ele é Jesus, o meu amigo fiel. Ele é Jesus, o meu amigo fiel. Eu confio nele, vivendo com ele, vou morar no céu. Aleluia, Jesus. Aleluia, graças a Deus que nós temos este amigo fiel, meu Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. De anjos para me ajudar. É o meu grande amigo que manda para mim, porque ele me ama e não quer me ver sozinho aqui. Ele é Jesus, o meu amigo fiel. Ele é Jesus, o meu amigo fiel. Eu confio nele, vivendo com ele, vou morar no céu. Ele é Jesus, o meu amigo fiel. Ele é Jesus, o meu amigo fiel. Eu confio nele, vivendo com ele, vou morar no céu. Eu confio nele, vivendo com ele, vou morar no céu. Aleluia, Jesus, graças a Deus, eu agradeço a oportunidade. Esse aqui é um amigo de verdade, ele providencia, manda legião de anjos para nos ajudar. Muito obrigado, irmã Márcia, Deus abençoe, irmã. Irmãos, dia 5 de março, vai ter uma pamonhada aqui, não é isso, irmã Natalina? E a irmã Natalina está vendendo as pamonhas. Eu comprei quantas? 10, já comprei 10, viu? E até lá nós vamos comprar mais. Então, lá em casa, quando chega esses dias, vai muita gente para comer de bico, né? Vai muito lá. E eu tenho que comprar muito, talvez umas 20. Então, compre dela ali as pamonhas, que é para ajudar na obra de Deus. E parece que as pamonhas estão mais baratas que as pamonhas que estão vendendo aí no mercado. Está mais barato. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Pastor Ismael, vem aqui, pastor Ismael, fazer a oração e de encerramento do culto. Hoje estivemos ali na irmã Jane, visitando ela, o irmão João. Ela não está bem de saúde. Vamos orar por ela. Também quem? Ah, é, irmão Valdo. O irmão Silas. A irmã Maria Ferreira. Olha, irmãos, tem que tomar cuidado com esse mosquito, viu? O bichinho está terrível. E nós temos que comprar aquele repelente e passar o repelente. Passa, depois veste a roupa, ele respeita o repelente. Vai ficar fedendo, mas é o jeito. Meus irmãos, vamos estar orando, agradecendo a Deus pela palavra abençoadora que Ele nos deu nessa noite. Vamos sair daqui recompensados. Nós vamos também estar lembrando do irmão Caetano, que fez uma mini cirurgia, né, para tirar um pino daquela fratura que ele sofreu há alguns tempos atrás, e hoje ele foi tirar o pino, né? Nós vamos orar por ele também. Nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor nos deu nesta noite, te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos que estiveram presentes aqui,
Senhor, te agradecer, meu Deus, pela paz, pela alegria, pela tua presença conosco aqui nessa noite. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor esteve conosco aqui, está conosco aqui, e o Senhor está aqui para nos abençoar, para nos alegrar, para nos fortalecer, para nos perdoar. É para isso que o Senhor esteve aqui conosco nessa noite, ó Pai. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, é que nós te agradecemos agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus aqui na terra. Não só agora, mas para todo sempre. Que todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.